Olá pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou Miguel Zamberlan. Nós construímos, nos últimos vídeos, um projeto de front-end completo com HTML, CSS e JavaScript. Hoje, a gente vai construir o cérebro por trás de tudo, que é o back-end. E para isso, a gente vai usar o Fast API. Então, vocês estão vendo aqui na nossa tela que a gente já criou um front-end completo. Quando eu clico em buscar mensagem, buscando dados, ele já retorna. E a gente vai fazer o que hoje? A gente vai integrar esses dados carregados, retornando eles de um back-end, de um outro lugar em que ele possa fazer a sua consulta. Para isso, a gente já tem aqui a nossa estrutura básica, que a gente criou um arquivo index, criou o arquivo CSS e o JS, só que a gente vai utilizar o Fast API. O Fast API é uma ferramenta desenvolvida em Python para que a gente possa criar aplicativos com API de uma maneira muito mais rápida. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? Dentro da pasta que a gente está com o nosso back-end, nós vamos agora ter que acessar o nosso terminal, aqui do VS Code, então a gente vai acessar o terminal. E dentro desse terminal, um procedimento bastante recomendado é você criar a sua pasta de ambiente virtual. Então eu vou criar, por meio de Python, a nossa pasta de ambiente virtual. Esse ambiente virtual é onde eu vou ter os meus elementos de Python que possam ser trabalhados e utilizados. Vou então iniciar o meu ambiente virtual. Então agora eu estou com o meu ambiente virtual ativo, fazendo a questão do source activate e faço a instalação com o pip install, Fast API e o Weavecorn. Os dois que vão ser utilizados, o Fast API para desenvolver o back-end e o Weavecorn para poder prover o serviço que a gente vai estar construindo a partir do Fast API. Então, vou fazer a instalação aqui. Com a instalação realizada, nós podemos, por enquanto, fechar esse terminal, criar um novo arquivo na pasta raiz do nosso projeto, que nós vamos chamar de main.py. E esse projeto main.py, a gente vai construir aqui dentro do nosso ambiente. Vou mudar aqui para Python. E esse ambiente, ele vai ser de que forma? Tá? Nós vamos fazer um código bem simples, mas que explica bastante coisa de como criar uma aplicação Fast API. Nós fazemos inicialmente a importação por meio do from, from Fast API import Fast API. Depois disso, criamos a instância da aplicação e passamos ela para uma variável chamada app, de app. Com isso, a gente pode pegar essa instância e criar o que nós chamamos de endpoints. Esses endpoints é o que nós temos depois da URL, que a gente digita no navegador. Esses endpoints também são chamados de rota. No nosso caso aqui, a gente tem o barra, que é a rota raiz. Então, a gente criou uma função em Python chamada def, que é o def aqui cria função em Python, e chamamos essa função de ler raiz. E vamos retornar aqui um arquivo JSON, tá? O Fast API, ele converte automaticamente esse dicionário Python para JSON, e que significa o quê? JavaScript Object Notation, tá? É uma forma bastante interessante de você fazer toda a comunicação, e a internet usa muito arquivos JSON. Então é mais ou menos assim, você pensar nele como um idioma universal que principalmente os back-ends usam para troca de dados com os front-ends, tá? É um formato leve, fácil de ler e que o JavaScript, que a gente aprendeu na última aula, entende perfeitamente. Com isso, a gente vai rodar o servidor. Então a gente tem aqui a função ler raiz, retornando a mensagem, e temos também a função buscar mensagem API, que está em um outro endpoint, que é o endpoint barra API barra mensagem, que é essa nova rota, que a gente inclusive vai utilizar essa rota depois para o front-end poder chamar. O que nós precisamos fazer aqui? A gente vai abrir o nosso terminal. Com esse nosso terminal aberto, ele já habilitou aqui o meu Venv, o meu ambiente virtual. Eu vou rodar o comando Python main, Python não, perdão, Weavecorn main
app reload. O que isso significa, tá? Ele significa o seguinte: o vCorn é o servidor que a gente instalou. Main é o arquivo que a gente criou, main.py. App, o app é a aplicação, a variável que a gente utilizou para instanciar o Fast API. E o -- reload é para que ele possa carregar de forma automática os dados quando a gente acessa. Com isso, se a gente voltar agora lá no nosso navegador, a gente vai mudar algumas coisinhas. Eu não vou mais acessar todos os dados como se fosse um arquivo. Eu vou acessar como se fosse uma página de internet. Então aqui eu vou digitar http o nome localhost, que é quando eu me refiro a arquivos locais. Vou utilizar a porta 80.000, que é a porta que ele carrega, e colocar o /. Automaticamente, eu rodei aqui o servidor, né? Que ele vai estar rodando na porta 127.0.0.0, 8.000, ou no caso localhost, como a gente utilizou. Então agora, quando eu acesso, ele vai trazer aqui para mim, ó, mensagem bem-vindo ao Fast API, que é exatamente a mensagem que eu passei aqui. Notem, então, que eu posso alterar o meu endpoint para o outro endpoint, /API, /mensagem. Quando eu fizer isso, ele vai trazer lá a mensagem, olá, esta mensagem veio do back-end Fast API. Ele vai ter sempre chave, valor. Então a chave é como se eu fosse utilizar para fazer referência à informação. E o valor é o conteúdo dessa informação. Além disso, o Fast API, nos últimos vídeos eu passei como vocês poderiam fazer consultas, ele tem uma coisa bem legal que é o docs, que ele cria de forma automática. E olha que legal esse docs que ele cria de forma automática. Ele já traz aqui para você as APIs que foram implementadas e se você precisa passar algum tipo de informação para ela poder funcionar. Notem que do jeito que está aqui, não precisa passar parâmetro nenhum, ele vai retornar um código 200 de sucesso e vai retornar o valor esperado, é uma string, e de fato é uma string. Quando a gente vai aqui ver, ó, ele é uma string, que é um texto. Então, percebam que o Fast API ele é bastante simples de implementar e cada consulta que é realizada, se a gente for fazer isso aqui, ó, colocar aqui do lado, a gente vai ter uma atualização, vocês vão ver que ele vai ler no meu canto direito inferior. Olha lá. Quando eu atualizo aqui, ele já diz qual é o endpoint que ele está acessando. Se eu apagar e acessar o raiz, olha lá, ele vai mudar, eu estou acessando a API raiz. Então, você consegue justamente acompanhar aqui também as consultas que são realizadas dentro do seu back-end. Então, vocês perceberam que em menos de 10 minutos a gente tem um servidor API em Python rodando. E no próximo vídeo, que vai ser o último também, a gente vai fazer toda essa integração do HTML, JavaScript, CSS, chamar a API e fazer o retorno da informação para a nossa página HTML. Até lá!